A ideia parecia simples. Um grupo de amigos decide passar um fim de semana acampando em um local afastado, onde a luz da cidade não alcançava e o silêncio era tão profundo que qualquer som se tornava inquietante. Marcos, o mais entusiasmado, garantiu que conhecia uma clareira perfeita no meio da mata, próxima a um lago cristalino. O que ele não contou era que, naquela mesma região, décadas atrás, 3 jovens haviam desaparecido sem deixar vestígios. A estrada até lá era estreita e tortuosa, e quando o carro finalmente parou, a sensação era de estar entrando em outro mundo. Árvores enormes se curvavam como se observassem cada passo do grupo. Ao montarem as barracas, o sol já se punha e o frio da noite caía rápido. Entre risadas e histórias de terror contadas ao redor da fogueira, ninguém percebeu o primeiro sinal. Passos leves, vindos de dentro da mata, que paravam sempre que alguém se virava. No início, todos acharam que poderia ser um animal. Mas os passos eram ritmados, humanos. Júlia, a mais cética, pegou uma lanterna e apontou para a escuridão. Nada. O feixe de luz iluminava apenas árvores e sombras que se moviam com o vento. Quando voltaram a se sentar, Marcos percebeu que a mochila dele estava aberta, mesmo tendo certeza de que havia fechado o zíper. Faltava uma faca de acampamento. Isso deixou o clima estranho, mas ninguém quis estragar a noite. Mais tarde, ao entrar na barraca, Renan sentiu o chão úmido, como se alguém tivesse derramado água lá dentro, mas não havia nenhum recipiente aberto. O frio aumentava, e o silêncio agora parecia pesar sobre o lugar. Foi quando, no meio da madrugada, um grito agudo ecoou pela floresta. Não era de nenhum deles. Todos saíram das barracas assustados, tentando identificar a origem do som. A fogueira já quase apagada iluminava apenas alguns rostos pálidos. Júlia tremia, não de frio, mas de medo. O grito havia sido próximo, mas a escuridão engolia qualquer pista. De repente, ouviram passos correndo entre as árvores, rápidos demais para serem de um animal grande. Renan, tomado pela curiosidade, seguiu com a lanterna, ignorando os avisos dos amigos. Ele avançou até que a luz revelou algo pendurado em um galho. A faca de Marcos, cravada em um pedaço de tecido rasgado, como se fosse parte de uma camisa. O tecido estava encharcado de um líquido escuro. Antes que pudesse analisar melhor, um estalo alto soou atrás dele. Ao virar, viu uma sombra se mover velozmente para fora do alcance da luz. Renan voltou correndo, pálido e ofegante. Contou o que tinha visto, e o pânico começou a tomar conta do grupo. Decidiram manter todos juntos até o amanhecer, mas dormir era impossível. A cada poucos minutos, sons estranhos vinham da mata. Sussurros, galhos quebrando e, em determinado momento, um som baixo e contínuo, como uma respiração pesada. Por volta das 3 da manhã, Júlia percebeu que havia algo atrás de sua barraca. A lona tremia levemente, como se dedos passassem por ela. Quando Marcos iluminou com a lanterna, não havia nada. Porém, no chão, marcas de pegadas humanas descalças rodeavam todas as barracas. A temperatura parecia cair ainda mais, e um cheiro metálico, forte, se espalhava pelo ar. Quando finalmente o sol começou a surgir, o alívio durou pouco. Ao saírem das barracas, perceberam que algo havia mudado. As mochilas estavam reviradas, os cantis vazios e, pior, não havia mais trilha visível para sair dali. O caminho por onde haviam chegado parecia ter desaparecido, tomado por galhos e raízes que não estavam lá no dia anterior. Desesperados, tentaram seguir pelo sentido que lembravam, mas quanto mais andavam, mais a floresta parecia se repetir. Árvores iguais, pedras iguais, como se estivessem presos em um labirinto. Foi quando ouviram novamente o grito, desta vez mais próximo, acompanhado de uma risada rouca que ecoava por todos os lados. No desespero, o grupo começou a correr sem direção, mas cada vez que achavam que estavam se afastando, surgiam de volta na clareira. No centro dela, agora, havia algo que não estava lá antes, um círculo de pedras manchado de sangue fresco. No meio, o tecido rasgado preso à faca. Uma figura alta, magra e de pele cinzenta observava de longe, imóvel, com olhos tão negros que pareciam poços sem fundo. Quando ela deu o primeiro passo,
Todos sentiram as pernas travarem, como se a própria floresta os mantivesse ali. A última coisa que ouviram antes de tudo escurecer foi a mesma risada, seguida por sussurros incompreensíveis. Naquele acampamento, ninguém nunca volta e, para quem fica, não há amanhecer. Depois do desaparecimento de Marcos, Júlia, Renan e os outros, a região foi oficialmente interditada. No entanto, boatos começaram a circular entre os moradores da cidade próxima. Alguns diziam que à noite ainda se viam luzes estranhas no meio da mata. Outros afirmavam ouvir gritos vindos da direção do lago. Lucas, estudante de jornalismo, decidiu investigar para produzir um documentário. Ele convidou 3 colegas, Clara, Diego e Fernanda, para acompanhá-lo. A ideia era passar apenas uma noite, registrar o local e voltar. Munidos de câmeras, gravadores e equipamentos de sobrevivência, partiram num jipe velho. No caminho, um senhor de aparência abatido os parou, advertindo que quem entra lá não volta igual. Eles riram, mas a expressão dele não era de brincadeira. Quando chegaram à entrada da trilha, o ar parecia mais frio, e um silêncio incômodo se instalou. O percurso até a antiga clareira foi estranho. A trilha parecia se fechar a cada passo, como se a mata não quisesse permitir a passagem. Clara, que andava atrás, jurou ter visto algo se mover rapidamente entre as árvores, mas não conseguiu gravar. Ao chegarem, notaram que as barracas da história anterior ainda estavam lá, rasgadas e cobertas de folhas, como se o tempo tivesse parado. No centro da clareira, as pedras manchadas de sangue continuavam dispostas no mesmo círculo. Diego, sempre mais ousado, entrou no círculo para filmar. No exato momento, o vento aumentou e um som abafado, como um sussurro grave, ecoou de todas as direções. As câmeras começaram a apresentar interferência, e os microfones gravavam estática misturada a vozes baixas dizendo frases incompreensíveis. Quando a noite caiu, a atmosfera tornou-se sufocante. As árvores projetavam sombras que pareciam se mover sozinhas. Fernanda começou a reclamar de dor de cabeça e afirmou ouvir passos ao redor, embora nada fosse visto. Lucas revisou rapidamente as imagens gravadas durante o dia e percebeu algo perturbador. Em várias cenas, uma figura alta, magra e imóvel aparecia ao fundo, sempre olhando para a câmera, mas nenhum deles havia notado na hora. O pânico começou a crescer. Decidiram montar as barracas fora da clareira, mas, após caminhar por minutos, perceberam que retornavam ao mesmo ponto, como se estivessem andando em círculos. O som de algo arranhando os troncos próximos acompanhava cada passo. Por volta da meia-noite, Diego desapareceu. Ele estava apenas a alguns metros de Lucas quando a lanterna piscou e apagou por 2 segundos. Quando a luz voltou, Diego não estava mais lá. A busca frenética revelou apenas pegadas descalças indo em direção ao lago. Seguindo a trilha, encontraram a água completamente parada, refletindo a lua como um espelho. No centro do lago, algo começou a emergir. Primeiro mãos, depois a cabeça de Diego, mas seus olhos estavam completamente pretos e a pele acinzentada. Ele sorria de forma antinatural. Antes que pudessem reagir, foi puxado para baixo por algo invisível, e a superfície voltou a ficar lisa, como se nada tivesse acontecido. O medo dominou o grupo. Clara chorava, dizendo que sentia uma presença grudada nela, como se alguém respirasse no seu pescoço. Lucas tentava manter a calma, mas a cada segundo sentia que estavam sendo observados. Voltaram correndo para a clareira e encontraram Fernanda parada dentro do círculo de pedras, completamente imóvel. Quando tentaram se aproximar, ela começou a murmurar palavras estranhas, cada vez mais rápido, até que seus olhos viraram completamente para cima, revelando apenas o branco. O vento uivava ao redor, e as árvores pareciam se curvar sobre eles. Lucas puxou Clara e tentou fugir, mas de novo a mata se reorganizava, trazendo-os para o mesmo ponto. A figura alta e magra surgiu da escuridão, os olhos negros como breu, a pele quase translúcida. Cada passo que dava fazia o chão vibrar levemente. Ela parou a poucos metros deles e ergueu a mão, apontando para Lucas. Instantaneamente, Fernanda caiu no chão, inerte, e Clara começou a ser arrastada por algo invisível em direção à figura. Lucas tentou segurá-la, mas foi lançado contra uma árvore com força sobrenatural. Sua visão escureceu,
e a última coisa que ouviu foi o mesmo riso rouco que Marcos e os outros haviam escutado na noite do primeiro desaparecimento. Na manhã seguinte, não havia sinal de nenhum deles, apenas as pedras manchadas de sangue agora mais frescas do que nunca. Meses se passaram desde que Lucas, Clara, Diego e Fernanda desapareceram. A floresta foi novamente interditada, mas isso só aumentou a curiosidade de exploradores urbanos e caçadores de lendas. Entre eles estava Rafael, dono de um canal no YouTube especializado em investigar locais assombrados. A promessa de encontrar pistas sobre os desaparecimentos anteriores era perfeita para atrair milhões de visualizações. Ele levou consigo 2 amigos, André e Milena, e um guia local, Sérgio, que jurava conhecer todos os caminhos da mata. A viagem começou com risadas e comentários debochados sobre os boatos, mas, conforme se aproximavam da entrada da trilha, a atmosfera ficava mais pesada. Sérgio, que até então falava sem parar, silenciou completamente, como se temesse algo. Ao chegarem, notaram marcas de pegadas descalças indo e vindo na entrada, mas todas apontavam para dentro, nenhuma voltava. O grupo seguiu pela trilha, gravando tudo. A luz do dia ajudava a diminuir a tensão, mas Milena começou a sentir um desconforto inexplicável, como se estivessem sendo observados. No caminho, encontraram restos de barracas antigas, apodrecidas, e equipamentos quebrados espalhados pelo chão, provavelmente dos grupos que sumiram. Rafael, animado, fez um take dramático para o canal, prometendo que passariam a noite na clareira. Quando chegaram, o cenário era idêntico ao descrito nas histórias. Círculo de pedras manchadas, barracas rasgadas e o ar impregnado com um cheiro metálico. Sérgio, visivelmente nervoso, disse que não ficaria ali à noite. Rafael insistiu, oferecendo dinheiro, mas o guia se recusou e avisou: se escutarem alguém chamar pelo nome de vocês, não respondam. Em seguida, foi embora apressado, sem olhar para trás. Ao cair da noite, o silêncio se tornou sufocante. Nenhum grilo, nenhum som de água, apenas o vento fraco cortando entre as árvores. Durante uma gravação, André jurou ter visto uma sombra alta e magra no reflexo da lente. Rafael revisou rapidamente o vídeo e, de fato, havia algo no fundo, parado, observando. Horas depois, Milena acordou com uma voz doce chamando seu nome, como se fosse de alguém conhecido. Ela se levantou sozinha, atraída pelo som, caminhando para dentro da mata. Rafael percebeu sua ausência e saiu correndo atrás, com André logo atrás. Encontraram na parada diante do lago, olhando fixamente para a água. No reflexo, ao lado dela, havia uma figura distorcida, de sorriso largo e olhos negros. Quando Rafael tocou seu ombro, a figura no reflexo sorriu ainda mais e se inclinou para fora da água, como se pudesse atravessá-la. Assustados, correram de volta à clareira, mas perceberam que as mochilas estavam reviradas e os equipamentos de gravação, todos quebrados. O círculo de pedras agora estava molhado, como se alguém tivesse derramado água sobre ele, e pequenas pegadas descalças se espalhavam pelo chão, pegadas que pareciam de criança. De repente, André começou a gritar, dizendo que algo estava puxando sua perna. Rafael e Milena tentaram ajudá-lo, mas uma força invisível o arrastou com violência para dentro da mata. Seu grito foi se afastando até se perder na escuridão, seguido de um silêncio absoluto. Milena chorava, implorando para irem embora, mas Rafael, desesperado, não sabia para qual lado correr, já que a trilha havia sumido. Foi então que ouviram passos lentos vindo de dentro da floresta. A figura alta surgiu, caminhando lentamente até o círculo de pedras. Ela parou, ergueu a mão e fez um gesto como se o chamasse. Milena tentou correr, mas tropeçou, e Rafael a segurou. A cada passo que a entidade dava, o vento aumentava e as árvores pareciam se inclinar para dentro. Então, vozes começaram a ecoar de todas as direções, vozes conhecidas, chamando-os pelo nome. Rafael reconheceu a de André, e Milena jurava ouvir sua mãe. O instinto dizia para seguir aquelas vozes, mas o aviso de Sérgio ecoava na mente: não respondam. Mesmo assim, Milena gritou, e no mesmo instante foi puxada violentamente para a escuridão. Rafael ficou sozinho. A figura alta estava agora a poucos metros dele, e seus olhos negros pareciam sugar toda a luz ao redor. O sorriso largo revelava dentes finos e afiados.
Ele tentou correr, mas a clareira parecia não ter saída. O chão começou a se abrir sob seus pés, revelando raízes retorcidas que se moviam como serpentes. Antes que pudesse gritar, uma delas enrolou-se em sua perna e o puxou para baixo, engolindo-o pela terra. No dia seguinte, um grupo de caçadores encontrou a clareira vazia, com as câmeras destruídas e apenas um vídeo parcialmente gravado. Nele, Rafael olha para a lente e, atrás dele, a figura alta se aproxima lentamente, até a imagem ficar completamente preta. O desaparecimento de Rafael, Milena e André repercutiu nas redes sociais. Vídeos curtos com trechos distorcidos das gravações do canal de Rafael viralizaram, reacendendo o medo e a curiosidade em torno da floresta. Entre aqueles que se sentiram atraídos pela história estava Mariana, irmã de Rafael. Ela não aceitava a ideia de que o irmão tivesse simplesmente sumido. Convencida de que poderia encontrá-lo, reuniu um pequeno grupo: Felipe, amigo de infância e ex-militar; Thaís, fotógrafa especializada em registros paranormais; e Hugo, que dizia conhecer lendas antigas sobre o local. Partiram com equipamentos mais robustos, GPS, rádios e câmeras térmicas. O guia seria o mesmo Sérgio, que inicialmente recusou o trabalho, mas cedeu após Mariana insistir. No caminho, Sérgio manteve um olhar fixo na estrada, evitando falar sobre o que os esperava. Ao chegarem, notaram que o ar parecia mais denso e frio, e que o som de seus passos se perdia antes de alcançar o ouvido. A trilha que antes era fechada e irregular agora parecia diferente. As árvores estavam mais próximas umas das outras, e havia marcas estranhas nos troncos, símbolos circulares com riscos no centro, como olhos vazios. Hugo afirmou que eram marcas de um antigo culto local, que acreditava que a floresta era uma fronteira entre o mundo dos vivos e o dos mortos. Sérgio ficou visivelmente incomodado com o comentário e pediu que continuassem. No caminho, Mariana encontrou uma mochila rasgada, com o nome de Rafael bordado. Dentro, havia apenas um gravador. Ao ligá-lo, todos ouviram estática, seguida pela voz de Rafael sussurrando: "Não entrem no círculo". Thaís fotografou o objeto e percebeu, ao revisar a imagem, que uma figura alta e magra aparecia atrás deles, mesmo que ninguém tivesse visto no momento. O sol começava a se pôr, e Sérgio avisou que, se quisessem voltar, era a última chance. Mariana se recusou. Quando a noite caiu, chegaram à clareira. O círculo de pedras continuava ali, mas agora estava coberto por símbolos pintados em um tom escuro que lembrava sangue seco. Thaís, fascinada, começou a fotografar cada detalhe. De repente, seu equipamento travou, e a tela exibiu por segundos um rosto pálido e alongado, sorrindo. O vento aumentou, fazendo as árvores estalar. Felipe, atento, percebeu o movimento entre as sombras e sacou uma faca. Pequenas pegadas descalças começaram a surgir ao redor, mas não havia corpo algum produzindo-as. Hugo, tremendo, disse que aquelas eram as crianças da fronteira, espíritos presos que serviam à entidade. Sérgio mandou que todos se aproximassem da fogueira improvisada, mas no instante em que a chama subiu, ouviram uma voz feminina chamando o nome de Mariana, a voz de sua mãe, morta há 2 anos. Mariana congelou, reconhecendo perfeitamente o timbre. Hugo segurou seu braço, dizendo para não responder. Felipe, desconfiado, começou a fazer uma varredura com a lanterna, mas a luz parecia ser engolida pela escuridão. Então, algo passou correndo atrás de Thaís, rápido demais para ser humano. Ela caiu para trás, gritando que mãos geladas haviam tocado sua nuca. Felipe correu até ela, mas Sérgio ordenou que ninguém saísse do círculo iluminado. Aos poucos, as vozes aumentaram, se multiplicando, cada uma imitando pessoas queridas do grupo. A tensão cresceu até que um estalo alto soou vindo da mata. A figura alta e magra surgiu lentamente, com o corpo curvado e os olhos negros fixos em Mariana. Mesmo à distância, o sorriso dela parecia se alargar de forma impossível. A entidade parou na beira da luz, como se aguardasse um convite para entrar. Thaís, chorando, tentava fotografar, mas as imagens saíam distorcidas, como se o ar ao redor daquela coisa estivesse derretendo. Felipe deu um passo à frente, tentando intimidá-la, mas sentiu as pernas ficarem pesadas, como se raízes invisíveis o segurassem. Hugo começou a recitar algo em voz baixa, e Sérgio, irritado, mandou que parasse. "Você vai chamar a atenção de outras coisas",
disse. Nesse momento, uma rajada de vento apagou parte da fogueira, deixando a clareira na penumbra. Silhuetas menores, de crianças, começaram a se formar no escuro, andando em volta deles. Cada criança tinha o rosto vazio, sem olhos nem boca, apenas pele lisa e pálida. A respiração do grupo ficou ofegante, e o ar parecia mais frio a cada segundo. Felipe tentou acender novamente a fogueira, mas algo o empurrou com força para fora do círculo. Ele caiu no chão e, antes que pudesse se levantar, as crianças sem rosto se aproximaram, tocando com mãos gélidas. Gritos ecoaram enquanto ele era arrastado para a mata. Mariana correu atrás, mas foi segurada por Sérgio, que gritava para não sair dali. Thaís, desesperada, apontou a câmera para o lado oposto e captou a entidade se movendo de forma disforme, como se deslizasse pelo chão, vindo em direção a eles. Hugo começou a chorar e repetia que já era tarde demais. A figura alta entrou no círculo, ignorando qualquer barreira, e estendeu a mão para Mariana. No instante em que ela tocou, a visão de todos escureceu. Quando Mariana abriu os olhos, estava sozinha na clareira, sem Sérgio, sem Thaís, sem Hugo, apenas as pedras manchadas, e ao centro, o gravador do irmão. Ao apertar o play, ouviu a própria voz dizendo: "Não entrem no círculo." Dias após o desaparecimento de Mariana e seu grupo, um caçador chamado Otávio apareceu na delegacia da cidade vizinha com os olhos arregalados e a respiração trêmula. Ele dizia ter visto a coisa e jurava que havia pessoas presas dentro da floresta, vivas, mas não completamente humanas. Os policiais, descrentes, registraram o depoimento, mas a história chegou aos ouvidos de Helena, jornalista de um site especializado em mistérios. Obcecada por lendas urbanas, Helena reuniu um time para investigar. Matheus, cinegrafista experiente, Bruna, especialista em sobrevivência, e Igor, ex-membro de um grupo de resgate. Carregados com câmeras noturnas, GPS, rádios e até sinalizadores, entraram na floresta. Otávio se ofereceu para guiá-los até o local, mas avisou: "Se ouvirem passos atrás de vocês, não olhem. Nunca olhem." Mesmo assim, cada passo que davam parecia ecoar demais, como se algo marchasse junto. A trilha estava ainda mais fechada do que nas expedições anteriores. Árvores retorcidas formavam arcos naturais, e o ar estava carregado, com um cheiro metálico e doce ao mesmo tempo. Bruna, atenta, encontrou restos de uma mochila e parte de um tênis feminino, cobertos por um limo avermelhado. Matheus filmava tudo, mas percebeu que o áudio ficava distorcido sempre que apontava a câmera para dentro da mata, longe da trilha. Ao chegarem na clareira, encontraram um círculo de pedras mais amplo do que nas descrições anteriores, como se estivesse crescendo com o tempo. No centro, havia agora uma árvore seca, completamente negra, com marcas de mãos infantis espalhadas pelo tronco. Igor disse que aquilo parecia uma âncora a algo que mantinha a presença da entidade ligada ao lugar. Otávio, nervoso, disse que precisavam sair antes do pôr do sol. Helena discordou e decidiu montar acampamento. À medida que a noite avançava, ruídos distantes começaram a cercar o grupo. Passos lentos, arranhões no chão e sussurros indistintos vinham de todas as direções. Helena gravava uma entrevista com Otávio quando algo chamou a atenção de Bruna: sombras de crianças correndo entre as árvores, mas sem emitir som algum. Matheus filmou e, no visor, as sombras se transformavam em figuras altas, distorcidas, com braços muito longos. Igor percebeu que o GPS marcava coordenadas completamente diferentes das de entrada, como se estivessem a quilômetros de distância do ponto inicial, apesar de nunca terem deixado a clareira. O vento ficou mais forte e começou a trazer vozes conhecidas para cada um deles, chamando pelo nome. Helena ouviu a voz de sua avó falecida, Matheus, a de seu filho, Bruna, a de seu irmão, Igor, a de um colega de resgate desaparecido anos antes. De repente, Matheus largou a câmera e saiu correndo para a mata, atraído pela voz do filho. Bruna e Igor correram atrás, mas Otávio gritou para que não saíssem da área iluminada pela fogueira. Helena ignorou e seguiu. Depois de alguns minutos, encontraram Matheus parado diante do lago, com metade do corpo refletido como criança e a outra metade como ele mesmo. Quando Helena se aproximou, a água se agitou violentamente e uma figura emergiu, alta, magra, com o rosto coberto por uma pele lisa e branca, sem traços.
Tentou puxar Mateus para dentro, mas Igor reagiu, cortando a superfície da água com um facão. A entidade recuou, mas não sem antes deixar marcas escuras nos braços de Mateus, como queimaduras profundas. Voltaram para a clareira em silêncio, mas todos sabiam que estavam marcados. Durante a madrugada, Bruna desapareceu. Seu saco de dormir estava rasgado e úmido, e havia pegadas infantis levando para dentro da mata. Otávio entrou em pânico, dizendo que a floresta já os havia escolhido. A árvore negra no centro do círculo agora parecia maior, e as marcas de mãos aumentavam, algumas se movendo lentamente pela casca como se fossem vivas. Helena filmava quando notou, atrás da árvore, várias silhuetas humanas observando. Entre elas, reconheceu o rosto de Mariana e Rafael, pálidos, com olhos completamente pretos. Um deles sorriu e acenou para que ela se aproximasse. Helena, hipnotizada, deu um passo à frente, mas Igor a segurou com força. Nesse momento, o vento cessou e um silêncio absoluto tomou conta do local, seguido por passos lentos vindos da mata. A figura alta surgiu, agora mais próxima e nítida do que nunca. A pele parecia rachada, como tronco seco, e os olhos negros brilhavam com uma luz interna. Ela entrou no círculo sem hesitar, e a árvore negra começou a se mover, abrindo fendas que revelavam rostos distorcidos, gritando sem som. Otávio, tomado pelo desespero, acendeu um sinalizador e correu para fora da clareira, mas foi imediatamente envolto pelas crianças sem rosto e arrastado para o escuro. Igor tentou usar o facão contra a entidade, mas cada golpe parecia atravessá-la como fumaça. A criatura ergueu a mão e, com um gesto, fez com que Mateus e Helena caíssem de joelhos, incapazes de respirar. O último som que ouviram foi o estalar seco da árvore, como se algo tivesse se libertado. Na manhã seguinte, um grupo de caminhantes encontrou a clareira vazia, com a árvore negra ainda no centro agora coberta por 4 novas marcas de mãos frescas. O caso acampamento já era considerado, por caçadores de mistérios e grupos de investigação, um dos fenômenos mais perigosos do país. Ao longo dos meses, dezenas de expedições desapareceram sem deixar rastros, e todos os registros coletados fotos, vídeos e áudios eram distorcidos ou continham aparições da mesma entidade alta e magra, com olhos negros como poços sem fundo. Para o investigador particular Eduardo Prado, isso não era apenas uma lenda. Seu irmão mais novo estava entre os primeiros desaparecidos. Determinado a pôr fim àquilo, Eduardo reuniu um time pequeno, mas treinado: Lívia, especialista em ocultismo, Jonas, ex-policial, e Fábio, técnico em eletrônica e rastreamento. Ao contrário dos outros, não pretendiam entrar sem preparação. Levaram armas, amuletos de proteção, sensores de movimento e uma estratégia para destruir a árvore negra, o possível coração da entidade. Mas a cada quilômetro que se aproximavam, todos sentiam uma pressão na cabeça, como se algo já soubesse que eles estavam vindo. A entrada da trilha estava diferente, quase irreconhecível, como se tivesse se reconstruído sozinha. Troncos caídos e raízes expostas formavam uma espécie de corredor natural, com símbolos entalhados nas cascas. Lívia reconheceu alguns como marcas de selamento, mas estavam riscadas, quebrando sua função. Jonas, que ia na frente, sentiu o ar mudar de repente, ficando mais frio e pesado. Fábio verificou o GPS e percebeu que o sinal oscilava entre coordenadas absurdas, como se estivessem se movendo centenas de quilômetros em segundos. No caminho, encontraram um pano rasgado preso a um galho, sujo com algo que parecia sangue seco. Eduardo reconheceu, era do casaco do irmão. Aquilo acendeu nele uma raiva misturada ao medo, e ele apertou o passo, ignorando os avisos da equipe. Quando alcançaram a clareira, todos pararam em choque. A árvore negra estava muito maior do que nas descrições, com galhos que se moviam levemente, mesmo sem vento, e marcas de mãos que se mexiam como se tentassem escapar. Fábio montou rapidamente os sensores ao redor da clareira, e cada um deles começou a apitar antes mesmo de serem calibrados. Algo se movia em círculos ao redor deles, rápido demais para ser visto. Lívia começou um ritual de proteção, espalhando sal e acendendo velas em pontos estratégicos. Eduardo e Jonas se aproximaram da árvore para avaliar como destruí-la, mas perceberam que o tronco exalava um calor estranho e pulsava como carne viva. Então, a primeira voz surgiu chamando por Eduardo, com o tom exato do irmão. Ele fechou os olhos, tentando se concentrar, mas as vozes aumentaram,
multiplicando-se até formarem um coro caótico. As sombras das crianças começaram a se projetar entre os galhos, correndo em volta da clareira, e cada vez que passavam, apagavam um pouco mais das velas de Lívia. O GPS de Fábio apitou uma última vez antes de se desligar sozinho, marcando na tela a palavra "dentro". De repente, um silêncio absoluto tomou conta do local, e a figura alta surgiu na borda da clareira. Seus movimentos eram mais lentos e calculados, como se não tivesse pressa. Eduardo sentiu as pernas pesarem, mas manteve a arma apontada. Lívia gritava para que ninguém quebrasse o círculo de proteção, mas Jonas, ao ver uma silhueta semelhante à de sua filha entre as árvores, deu um passo para fora. Em segundos, foi engolido pela escuridão, deixando apenas um grito abafado para trás. A entidade entrou no círculo como se ele não existisse, e as velas apagaram instantaneamente. Eduardo atirou, mas as balas atravessaram seu corpo, ricocheteando nos galhos da árvore. Um dos braços longos da criatura se estendeu até Fábio, erguendo no ar como se não pesasse nada, e o jogou contra o tronco. No impacto, o corpo dele afundou na madeira, como se fosse absorvido. Restando apenas Eduardo e Lívia, a tensão se tornou insuportável. Lívia tirou um punhal ritualístico e correu em direção à base da árvore, começando a entalhar símbolos enquanto recitava palavras em uma língua gutural. A criatura avançou para detê-la, mas Eduardo se colocou no caminho, tentando distraí-la. Cada passo da entidade fazia o chão tremer, e os galhos se curvavam como se quisessem agarrá-los. Quando o último símbolo foi entalhado, a árvore começou a estremecer e um som agudo ecoou pela floresta, fazendo até a entidade recuar por um instante. Mas as mãos presas no tronco começaram a se contorcer, e rostos conhecidos Rafael, Mariana, Milena apareceram entre as fissuras, gritando sem som. Eduardo sentiu uma dor aguda na cabeça, como se algo tentasse arrancar suas memórias, e caiu de joelhos. Lívia, sangrando, gritou para que ele terminasse o corte final. Com o pouco de forças que restavam, Eduardo cravou a lâmina profundamente na base da árvore. Um jorro de líquido negro e quente explodiu, espalhando-se pela clareira. A entidade soltou um rugido que parecia vir de todos os lados ao mesmo tempo, enquanto seu corpo se distorcia e desmanchava em fragmentos de sombra. As crianças sem rosto começaram a correr para a mata, desaparecendo na escuridão. A árvore queimava por dentro, com uma luz intensa que forçava Eduardo a fechar os olhos. Quando tudo cessou, ele percebeu que estava sozinho. Lívia, Jonas e Fábio haviam sumido, e no centro da clareira, entre as cinzas da árvore, havia apenas uma fita de vídeo com o nome do irmão escrito. Ao assistir mais tarde, Eduardo viu uma gravação de si mesmo, no futuro, entrando novamente na floresta, com a mesma entidade sorrindo logo atrás. A entidade já não estava mais restrita à floresta. As primeiras manifestações fora da cidade começaram como boatos em fóruns de terror e grupos fechados na internet. Pessoas que nunca ouviram falar da clareira começaram a relatar sonhos idênticos. Um campo coberto de folhas secas, um círculo de pedras e, ao centro, uma árvore negra com mãos presas ao tronco. Quando acordavam, encontravam em casa marcas estranhas nas paredes e símbolos circulares desenhados no vapor do espelho. Entre essas vítimas estava Beatriz, moradora de um prédio em uma metrópole distante. Ela não entendia como era possível sonhar com um lugar tão específico. Tudo mudou quando, numa noite chuvosa, ouviu passos lentos ecoando no corredor do seu andar, seguidos por batidas suaves em sua porta. Ao olhar pelo olho mágico, viu apenas um corredor vazio, mas sentiu um frio intenso se aproximando. Beatriz tentou ignorar, mas os acontecimentos se intensificaram. Objetos mudavam de lugar, as lâmpadas piscavam e, toda vez que ela fechava os olhos, via um vulto magro e alto parado ao canto do quarto. Decidiu contar para seu amigo Daniel, que trabalhava com edição de vídeo. Ao ouvir a descrição da cena, Daniel ficou pálido. Dias antes, havia recebido um vídeo anônimo com exatamente aquele cenário e não teve coragem de assistir até o fim. Beatriz insistiu para ver, e juntos deram play. A gravação mostrava a clareira, mas a câmera girava lentamente até focalizar uma janela de apartamento. Do lado de dentro, ela mesma estava parada, olhando para fora, com os olhos completamente negros. Assustada, desligou o vídeo, mas na tela, a imagem congelada dela sorria de forma ampla e distorcida. Naquela noite,
Daniel sonhou que caminhava por uma estrada de terra cercada por árvores retorcidas. No horizonte, a figura alta observava, imóvel, enquanto crianças sem rosto surgiam ao redor, formando um corredor humano. Ao acordar, percebeu que estava com terra nos pés e folhas secas na cama. Beatriz, por sua vez, acordou com arranhões profundos nos braços, como se várias mãos pequenas a tivessem segurado durante o sono. Os dois decidiram buscar ajuda e encontraram uma mulher chamada Sofia, que dizia conhecer rituais de contenção para coisas que atravessam o véu. Ela explicou que a entidade havia quebrado sua prisão e agora usava memórias, imagens e sonhos como portais para se mover entre realidades. O problema: quanto mais alguém pensasse nela, mais fácil seria para ela se aproximar. Sofia propôs um ritual de fechamento, mas avisou que exigiria coragem e silêncio absoluto durante a execução. Escolheram fazer na casa de Daniel, apagando todas as luzes e posicionando um círculo de sal no chão. No início, tudo parecia tranquilo, mas, conforme as velas queimavam, sons vindos de dentro das paredes começaram a se intensificar. Arranhões, batidas e, por fim, vozes, algumas implorando por ajuda, outras rindo de forma infantil. Beatriz tapou os ouvidos, mas ainda conseguia ouvir dentro da própria mente. Então, uma das velas se apagou sozinha e, no mesmo instante, a figura alta surgiu no canto da sala, curvada, com os braços longos arrastando pelo chão. Seus olhos negros refletiam a luz fraca, e um sorriso lento se formou. Daniel tentou manter o silêncio, mas recuou instintivamente. A entidade avançou com passos longos e irregulares, e o círculo de sal começou a se desfazer como se algo o estivesse varrendo. As crianças sem rosto surgiram atrás dela, ocupando todo o espaço, enquanto a temperatura caía rapidamente. Sofia, em desespero, iniciou um cântico diferente, tentando criar uma barreira temporária. O ar ficou pesado, como se todos estivessem submersos, e a visão começou a se distorcer. Beatriz sentiu suas pernas ficarem presas ao chão e, quando olhou para baixo, percebeu que mãos pequenas emergiam do piso, segurando-a com força. Daniel correu para ajudá-la, mas foi agarrado pelo braço pela própria sombra, que se movia sozinha. Sofia gritou para que fechassem os olhos e repetissem as palavras que ela dizia. Beatriz obedeceu, mas Daniel hesitou, fascinado pela criatura que se aproximava. A entidade ergueu a mão e tocou o rosto dele, fazendo com que sua pele ficasse pálida instantaneamente. Com um último grito, Sofia conseguiu selar o círculo, e o ambiente voltou ao silêncio. Beatriz abriu os olhos e viu que estava sozinha na sala, com apenas 2 marcas no chão onde Daniel havia estado. No centro, havia um pendrive preto com a palavra Veja gravada. Ao ligá-lo em seu computador, encontrou um único arquivo de vídeo. Era a mesma gravação de antes, mas, desta vez, a figura alta não estava olhando para a câmera. Estava olhando diretamente para ela, dentro da sua própria casa. Após o desaparecimento de Camila e sua equipe, os boatos sobre a floresta ultrapassaram as fronteiras da pequena cidade. Vídeos anônimos começaram a circular na internet mostrando pessoas sendo seguidas por figuras magras e distorcidas, em locais a quilômetros de distância da clareira. Acreditava-se que a entidade agora podia atravessar janelas abertas por aqueles que gravaram ou assistiram às imagens registradas lá dentro. Entre os que tomaram conhecimento dessa teoria estava Vitor, funcionário de um jornal online que recebeu um pendrive contendo gravações supostamente feitas por Camila. Ao assistir, Vitor percebeu que, a cada repetição, a imagem ficava mais nítida e mais próxima dele. No terceiro vídeo, pôde jurar que a figura alta se moveu para o lado, olhando diretamente para a lente. Dias depois, começaram a ocorrer desaparecimentos estranhos na cidade, todos relacionados a pessoas que haviam assistido ao material. Decidido a investigar, Vitor procurou Ana, uma amiga de infância que trabalhava como investigadora particular. Ao mostrar o vídeo, ela notou que, em certos quadros, símbolos circulares apareciam gravados em objetos do cenário, os mesmos vistos nos troncos da floresta. Eles decidiram rastrear a origem do pendrive e descobriram que havia sido enviado de uma cidade vizinha por um remetente sem nome. Ao chegarem lá, encontraram uma casa abandonada, com as paredes internas cobertas pelos símbolos, e no centro da sala, uma TV ligada passando o vídeo de Camila em loop. Ana, cautelosa, tentou desligar o aparelho, mas a tela permaneceu acesa, exibindo agora a própria imagem dela e de Vitor,
vistos de cima, como se alguém os filmasse naquele exato momento. Naquela noite, de volta à cidade, Vitor começou a ouvir passos lentos no corredor de seu apartamento, mesmo morando no 8º andar. Quando olhou pelo olho mágico, viu apenas um corredor escuro, mas o som continuava, cada vez mais próximo. Ana, por sua vez, encontrou arranhões longos na porta de casa e marcas de mãos pequenas espalhadas pela parede da sala. Decidiram dormir juntos no apartamento de Vitor para se protegerem, mas, às 3 da manhã, o som de crianças rindo ecoou pelo quarto. Ao acenderem a luz, perceberam que a TV estava ligada, mostrando a clareira da floresta em tempo real. No canto da tela, uma sombra alta e magra se aproximava da câmera e, no mesmo instante, passos começaram a ecoar dentro do próprio apartamento. O pânico os fez correr para a rua, mas perceberam que o mundo ao redor estava errado. As ruas estavam desertas, e todas as janelas das casas exibiam o mesmo vídeo da clareira. O ar estava denso, e uma névoa baixa cobria o chão. Ana sugeriu que talvez não tivessem saído realmente do apartamento, mas sim atravessado para o outro lado, algo como o domínio da entidade. Conforme caminhavam, começaram a ver pessoas conhecidas, mas todas tinham olhos completamente negros e sorrisos largos demais para serem humanos. Essas figuras apenas observavam, imóveis, até que Vitor tentou falar com uma delas, e no mesmo instante, todas viraram o rosto para eles em sincronia. Uma das figuras começou a segui-los, andando de forma estranha, como se cada passo fosse acompanhado de um estalo seco nos ossos. Ana puxou Vitor para dentro de uma loja abandonada, mas dentro dela encontraram um círculo de pedras idêntico ao da clareira, só que em miniatura, no centro do chão. Gravado na pedra central havia uma única palavra: porta. Sem entender o significado, Vitor tocou a pedra, e imediatamente ouviu, dentro de sua cabeça, a voz de Camila sussurrando que aquela era a única saída. Antes que pudesse reagir, a figura alta apareceu na entrada da loja, acompanhada por dezenas de crianças sem rosto. A temperatura caiu abruptamente, e o ar começou a cheirar a ferro. Ana, desesperada, empurrou Vitor para dentro do círculo e começou a recitar as palavras que apareciam em um dos vídeos, na esperança de que fosse algum tipo de ritual de fuga. A entidade avançou, seus múltiplos braços se estendendo como galhos para alcançá-los. No instante em que as mãos quase tocaram o círculo, um clarão cegante os envolveu. Vitor abriu os olhos e estava de volta ao seu apartamento, sozinho. O pendrive estava sobre a mesa, mas agora com um novo arquivo nomeado porta.avi. Ao abrir, viu uma filmagem dele e de Ana correndo pela rua, mas desta vez, a sombra alta caminhava logo atrás, cada vez mais próxima. No último quadro, a câmera focava no rosto de Ana, mas ela sorria com olhos completamente negros. Com a crescente disseminação dos vídeos e relatos, a entidade encontrou um novo meio para se espalhar: a internet. O fenômeno ganhou força quando uma jovem streamer chamada Lara decidiu fazer uma maratona ao vivo em seu canal, prometendo explorar um suposto ponto mal-assombrado próximo à sua cidade. O que ninguém sabia era que a floresta com a clareira negra estava a poucos quilômetros dali. Durante horas, Lara interagia com seus seguidores, mostrando o caminho e as primeiras imagens da mata densa. A cada passo, a qualidade da transmissão oscilava, a luz parecia minguar, e ruídos estranhos ecoavam nos fones de ouvido dela e de quem assistia. O chat, inicialmente divertido, começou a ficar tenso à medida que uma sombra longa apareceu ao fundo, parada e imóvel, enquanto uma figura pálida com olhos negros surgia lentamente entre as árvores. Enquanto a transmissão continuava, seguidores começaram a relatar que suas telas piscavam e que, de repente, a figura alta olhava diretamente para eles, como se tivesse consciência da audiência. Lara, percebendo que algo estranho acontecia, tentou encerrar o vídeo, mas seu celular travou. No meio do silêncio da floresta, a voz da entidade invadiu os fones, sussurrando nomes e histórias pessoais de espectadores, causando pânico geral. No chat, mensagens começaram a aparecer sozinhas, com ameaças e pedidos para que os espectadores entrassem no círculo. Alguns tentaram desligar a transmissão, mas os aparelhos simplesmente desligavam e ligavam sozinhos, mostrando sempre o mesmo cenário: a clareira, a árvore negra e a figura sinistra parada em silêncio. Do lado de fora, amigos de Lara e familiares tentavam contato, mas não conseguiam falar com ela. Um detetive particular, Gabriel, foi contratado para investigar o desaparecimento.
Ao acessar o canal, percebeu que a transmissão estava em loop, e a figura parecia mudar de posição, sempre mais próxima da câmera. Gabriel tentou usar softwares para cortar a transmissão, mas ela se replicava em outras plataformas, aparecendo em transmissões ao vivo aleatórias e até em vídeos populares, como uma aparição fugaz e assustadora. Enquanto isso, Lara desaparecia sem deixar rastros. No local onde a câmera transmitia, uma equipe de resgate encontrou apenas pegadas descalças que levavam para dentro da mata e desapareciam sem explicação. Gabriel decidiu ir até a cidade onde a floresta estava localizada. Conversando com moradores, descobriu que, recentemente, várias pessoas tinham tido pesadelos semelhantes: o círculo, a árvore, as mãos que se mexiam. O investigador notou que quem assistiu à transmissão tinha marcado em suas redes sociais o símbolo do círculo, mesmo sem saber o que isso significava. Em uma noite chuvosa, Gabriel recebeu uma mensagem anônima contendo um mapa com coordenadas para a clareira, junto a uma frase: "Não confie na luz que te guia". Apesar do medo, decidiu seguir o caminho com um pequeno equipamento, incluindo uma câmera térmica e sensores de movimento. Ao entrar na mata, Gabriel sentiu o ar ficar pesado e a temperatura cair. O caminho parecia mudar conforme ele andava, e sons de risadas infantis o cercavam. Ao chegar à clareira, a árvore negra havia desaparecido, mas uma sombra se movia entre os arbustos secos. De repente, a figura alta emergiu das sombras, seus olhos negros brilhando em meio à escuridão. A entidade avançou, e Gabriel levantou a câmera, tentando registrar tudo. Mas sua visão começou a falhar, e o equipamento travou. Ele sentiu mãos invisíveis segurando seus tornozelos, puxando-o para o chão. A última coisa que viu antes de perder a consciência foi o rosto pálido da criatura, sorrindo de forma antinatural. Dias depois, o canal de Lara voltou a transmitir, mas desta vez não era mais ao vivo, apenas imagens congeladas dela caminhando pela floresta, com a figura ao seu lado, sussurrando. Novos seguidores começaram a acessar o conteúdo, muitos ignorando os avisos. Em várias partes do país, pessoas começaram a relatar aparições da entidade em suas casas, câmeras de segurança mostrando uma sombra magra e alta observando pelas janelas. O terror se espalhava sem controle, e a maldição do acampamento parecia estar apenas começando. No fim, um último vídeo apareceu no canal, com a mensagem: "O círculo se expande. Você é o próximo." A chuva castigava o centro antigo da cidade, e as ruas estavam desertas quando Mariana decidiu cortar caminho para chegar em casa mais rápido. As luzes fracas dos postes piscavam, e os becos estreitos pareciam engolir o pouco de claridade. Enquanto corria, encolhida debaixo do guarda-chuva, ela notou uma vitrine iluminada que nunca tinha visto antes. O letreiro era quase ilegível, com letras douradas descascadas que formavam as palavras "Brechó Último Sussurro". O vidro estava embaçado, e por trás dele, uma cena estranhamente hipnótica: manequins de cera com roupas antigas, bonecas de porcelana rachadas e uma cadeira de balanço que se movia sozinha. Mariana sentiu um frio percorrer a espinha, mas também uma atração inexplicável. Empurrou a porta de madeira, e o sino pendurado tilintou com um som metálico e rouco. O cheiro que a recebeu era de mofo misturado com ferro oxidado, e o ar era gelado, como se tivesse entrado em um porão. Cada passo fazia o piso de madeira rangir, e os objetos nas prateleiras pareciam observá-la com olhos invisíveis. A loja era maior por dentro do que parecia do lado de fora, e os corredores estreitos eram um labirinto de móveis, quadros e estantes cheias de objetos antigos. Retratos em preto e branco pendiam tortos nas paredes, todos com expressões sérias e olhares diretos que transmitiam uma sensação de julgamento. Mariana se aproximou de uma prateleira com pequenos objetos: relógios de bolso, anéis enferrujados, broches de formatos estranhos e caixinhas de música. Uma delas tocou sozinha, emitindo uma melodia lenta e dissonante. Um arrepio percorreu sua espinha. Nesse momento, uma voz baixa ecoou no ambiente: "Está procurando algo que vai levar com você para sempre?" Mariana se assustou e se virou, encontrando um homem idoso, alto e muito magro, com pele enrugada e olhos claros demais, quase brancos. Ele usava um terno antigo, com manchas escuras nas mangas, e sorria de forma desconfortável. "Aqui, cada peça tem uma história, e algumas estão esperando pela pessoa certa", disse, aproximando-se lentamente. A jovem tentou responder, mas sua voz falhou,
e um instinto primal gritava para sair dali. Mesmo assim, algo na loja parecia hipnótico. Mariana estendeu a mão e pegou um colar de prata com um pingente em forma de lágrima. Ao tocá-lo, sentiu um frio intenso, e a loja pareceu tremer levemente, como se tivesse respirado. No reflexo de um espelho rachado na parede, ela se viu segurando o colar, mas atrás de si havia uma sombra alta e disforme, imóvel. Quando se virou, não havia nada. O idoso sorriu com satisfação. Ele te escolheu, e quando isso acontece, não há como devolver. O medo tomou conta, e Mariana tentou devolver o objeto à prateleira, mas seus dedos não obedeciam. O colar parecia grudado em sua pele. De repente, o sino da porta ecoou, mas quando ela se virou para fugir, a entrada havia desaparecido. No lugar da porta, havia uma parede coberta por papel antigo, descascado e úmido. A loja estava mudando diante de seus olhos. Os corredores pareciam mais longos, e as sombras dançavam sozinhas. Vozes sussurravam seu nome, e passos leves ecoavam pelo chão de madeira, embora não houvesse ninguém à vista. Desesperada, Mariana começou a correr pelos corredores do brechó, virando em direções aleatórias. A cada esquina, a loja parecia diferente, como um labirinto vivo que queria confundi-la. Manequins surgiam onde antes não havia nada, alguns com cabeças viradas para baixo, outros com bocas abertas em gritos silenciosos. Em uma sala maior, ela encontrou uma mesa coberta de fotografias antigas. Algumas mostravam famílias sorrindo, outras crianças brincando, mas todas tinham algo perturbador em comum: sombras borradas atrás das pessoas, ou mãos escuras segurando seus ombros. Uma foto específica fez seu estômago gelar. Era ela mesma, parada em frente ao brechó Último Sussurro, tirada naquela noite, com a sombra alta ao seu lado. Um vento gelado soprou sobre sua nuca, e uma voz feminina sussurrou: "Agora você é uma de nós." Um clarão iluminou a sala, como o flash de uma câmera, e por um segundo ela viu figuras ao seu redor. Pessoas imóveis, com rostos pálidos e olhos vazios, olhando diretamente para ela. Mariana tropeçou em uma escada que descia para um porão e caiu alguns degraus. O chão de pedra estava úmido e frio, e o cheiro de terra misturado com ferrugem era sufocante. O porão era circular, iluminado apenas por velas quase apagando. No centro, havia uma cadeira de balanço virada para um grande espelho oval coberto de poeira. As paredes estavam cheias de retratos e fotos recentes, todas mostrando pessoas que pareciam gritar em silêncio. Entre elas, estava sua própria foto, com os olhos arregalados de pavor. O espelho começou a vibrar e, lentamente, mostrou seu reflexo, mas envelhecido, com pele pálida e cabelos molhados, como se estivesse há muito tempo presa ali. Atrás dela, silhuetas humanas se formaram na penumbra, se aproximando sem fazer barulho. Mãos geladas tocaram seus ombros, e ela sentiu sua força sumir. O espelho se iluminou, e sua visão começou a ser sugada para dentro dele, enquanto sussurros se transformavam em risadas abafadas. Na manhã seguinte, o brechó Último Sussurro estava fechado, com a vitrine coberta de poeira. Quem passava por ali raramente olhava para dentro, mas os que se atreviam juravam ver algo estranho. Um grande espelho oval e, no fundo dele, o reflexo de uma jovem com expressão apavorada, batendo no vidro em silêncio. Ao lado do espelho, uma boneca de porcelana nova apareceu na vitrine, com cabelos castanhos e olhos vivos demais para serem de vidro. O brechó permanecia à espera, invisível para quem não tinha sido escolhido, pronto para transformar mais uma alma em parte de seu acervo eterno. A maldição do acampamento já não se restringia à floresta nem à internet. Agora, alcançava os sonhos, invadia os pensamentos e começava a manipular a realidade de quem entrava em contato com ela, seja pelo olhar, pelo toque ou mesmo pela simples curiosidade. Entre as vítimas recentes estava Lucas, um jovem estudante universitário que nunca havia ouvido falar da Clareira Negra. Tudo começou numa noite qualquer, quando ele encontrou um antigo diário no sótão da casa onde morava com seus pais. As páginas estavam amareladas, com relatos de desaparecimentos, símbolos estranhos e um mapa desenhado à mão, com um círculo marcado em vermelho. Sem saber o perigo, Lucas começou a pesquisar e encontrou vídeos na internet, incluindo transmissões da tal Lara. No dia seguinte, ele começou a ter sonhos perturbadores. Caminhava por uma floresta escura, sentindo mãos geladas tentando puxá-lo para baixo, enquanto uma voz sussurrava seu nome.
As mãos doem quando acordava, e nas paredes do quarto, símbolos apareciam e desapareciam como se estivessem vivos. Lucas tentou avisar seus pais, mas eles achavam que era apenas estresse da faculdade. Em uma noite, ele sonhou com a entidade alta, cujos braços longos se estendiam como galhos, e ao acordar, encontrou arranhões profundos nos seus próprios braços. Decidido a entender, voltou a assistir aos vídeos, mas a tela começou a distorcer e, em seguida, mostrou uma mensagem: "Você entrou no círculo." Lucas sentiu uma presença no quarto. A sombra alta surgiu lentamente, com os olhos brilhando no escuro. Tentou se levantar, mas as pernas estavam presas por algo invisível. A entidade se aproximou, e as mãos longas tocaram seu rosto, congelando-o de medo. No último momento, uma voz distante chamou seu nome. Era sua irmã mais nova, Clara, que havia acordado de repente e entrado no quarto. A entidade recuou, desaparecendo nas sombras, e Lucas conseguiu se soltar. Nos dias seguintes, Clara começou a desenhar símbolos parecidos com os do diário e a desenrolar histórias que não lembrava ter ouvido antes, sobre uma árvore negra e crianças sem rosto. Preocupado, Lucas procurou ajuda com um padre local, conhecido por lidar com casos de possessão e fenômenos sobrenaturais. O padre explicou que a entidade se alimentava do medo e que só podia ser detida por um ritual antigo que envolvia tanto fé quanto coragem. O problema era que o ritual precisava ser feito na floresta, exatamente na clareira, e somente por alguém que tivesse sido marcado pelo círculo, o que Lucas já era. Sem tempo a perder, o padre, Lucas e Clara seguiram para o local, levando consigo amuletos, cruzes e uma Bíblia antiga. Ao se aproximarem, sentiram a mesma pressão na cabeça e o frio que congelava os ossos. A clareira estava tomada por uma névoa densa, e a árvore negra reaparecera, maior e mais ameaçadora do que nunca. Enquanto o padre iniciava as orações, a entidade apareceu, rodeada pelas crianças sem rosto, com seus braços múltiplos e olhos negros brilhando. A névoa parecia tomar forma e avançar contra eles, sufocando e distorcendo a realidade. Lucas sentiu a força do círculo tentando puxá-lo para dentro, mas segurou firme a cruz e repetiu as palavras do padre. Clara, que parecia ter uma ligação estranha com o local, começou a cantar uma melodia antiga, que ecoava pela floresta, enfraquecendo a névoa. O padre então apontou a Bíblia para a árvore negra e recitou um salmo poderoso, que fez com que a entidade soltasse um grito ensurdecedor. A clareira tremeu e, com o último estalo, a árvore negra se partiu ao meio, liberando uma luz intensa que cegou todos. Quando a luz sumiu, a névoa havia desaparecido, assim como as crianças sem rosto. A entidade se desfez em sombras que foram levadas pelo vento. Lucas, Clara e o padre, exaustos, souberam que a maldição havia sido, ao menos por enquanto, selada. Ao voltarem para a cidade, encontraram o diário aberto no chão, com uma última página onde estava escrito: "O círculo pode ser fechado, mas nunca destruído. Ele espera pela próxima alma." Após o misterioso desfecho da maldição da clareira negra, a tranquilidade parecia ter retornado à pequena cidade. Mas para quem conhecia os relatos, sabia que o perigo jamais desaparecia por completo. Foi quando um grupo de adolescentes decidiu explorar o local por curiosidade e coragem, ou talvez por ignorância. Entre eles estavam Rafael, Luana, Caio e Mariana. Munidos de lanternas, celulares e a promessa de desmistificar as lendas locais, partiram rumo à floresta numa tarde de sábado. O caminho parecia normal, mas o clima pesava a cada passo, e o silêncio da mata era tão intenso que dava a impressão de que as árvores observavam cada movimento. Ao chegarem à clareira, encontraram um círculo de pedras intacto, mas a árvore negra havia sumido há tempos, deixando no lugar um vazio que parecia sugar a luz do sol. Rafael, o mais cético do grupo, zombou das histórias e começou a pisar nas pedras do círculo, provocando um eco estranho que reverberou pela mata. Luana, mais cautelosa, percebeu que algo estava errado quando seu celular começou a travar e a tela mostrar imagens distorcidas. Caio tentou acender uma fogueira, mas a madeira parecia úmida, mesmo estando seca, e as chamas se recusavam a subir. De repente, vozes de crianças começaram a ecoar ao redor deles, chamando por nomes que ninguém reconhecia. Mariana, ao olhar para trás, viu sombras correndo entre as árvores, e uma delas se aproximava mais rápido do que o esperado. O grupo tentou sair da clareira, mas a trilha parecia ter desaparecido,
como se a floresta tivesse se fechado ao redor deles. Rafael começou a entrar em pânico, e Luana tentou manter a calma, sugerindo que ficassem juntos e procurassem sinais para se orientar. No entanto, Caio desapareceu repentinamente, deixando para trás um grito abafado e pegadas pequenas e descalças que se afastavam cada vez mais. Mariana começou a sentir um formigamento nas mãos, e ao olhar para elas, viu marcas vermelhas que brilhavam fracamente, como se fossem tatuagens vivas. O medo se instalou, e a escuridão da noite parecia engolir a clareira aos poucos. Enquanto a tensão aumentava, Rafael teve a ideia de usar as luzes dos celulares para tentar reativar a fogueira, na esperança de afastar o que quer que estivesse ali. Quando as chamas finalmente surgiram, uma luz fraca iluminou o que estava no centro do círculo. Uma figura alta, esguia, com braços desproporcionalmente longos e olhos negros que brilhavam como carvão em brasa. As crianças sem rosto cercavam a entidade, algumas agarrando seus braços, como se a mantivessem presa, enquanto outras observavam os visitantes com curiosidade sinistra. Rafael sentiu suas pernas congelarem e um frio intenso subir pela espinha. Luana tentou gravar com o celular, mas a imagem ficava cheia de interferências e, de repente, a bateria descarregou completamente. Mariana começou a ouvir sussurros que falavam direto em sua mente, repetindo palavras que ela não entendia, mas que pareciam despertar algo dentro dela. Rafael tentou chamar os outros, mas suas vozes sumiram no ar, e ele percebeu que estava sozinho. As sombras começaram a se mover rápido, envolvendo o grupo, e um cheiro metálico tomou conta do ar. De repente, a clareira se encheu de vozes distorcidas, como um coro infernal que oscilava entre o desespero e a zombaria. Na manhã seguinte, moradores encontraram o grupo próximo à entrada da floresta. Rafael estava sozinho, sujo e em choque, sem conseguir explicar o que havia acontecido. Luana e Mariana haviam desaparecido, e no chão havia marcas circulares vermelhas, parecidas com tatuagens, espalhadas pela pele de Rafael. Ele jurava que aquelas marcas queimavam e pulsavam, e que, em suas noites, ouvia as vozes da entidade chamando por ele. A floresta continuava lá, silenciosa, com a clareira vazia, mas todos sabiam que a maldição ainda estava viva, esperando a próxima vítima.